Olá, estamos iniciando mais um programa Vida de Qualidade, como sempre, com uma entrevista boa, uma entrevista interessante, que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia, vai transformar a sua vida em uma vida de qualidade. Hoje a nossa frase é a seguinte: jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai a água límpida e fecunda. Vá pensando sobre isso e a gente volta já já. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Uniodonto Americana Planos Odontológicos, empresa com 38 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares, entregando a melhor relação custo-benefício do mercado, que possibilita prevenir, manter e reabilitar a saúde bucal com um pequeno investimento mensal. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste são 132 dentistas especialistas atendendo em seus consultórios particulares. Uniodonto Americana, bom para o seu dentista, bom para você. Vida de Qualidade está de volta, obrigado por voltar com a gente. E hoje o nosso entrevistado é o amigo Pastor Júnior, que é o pastor auxiliar da Igreja Nazareno do Zanaga. E é um grande privilégio ter o Pastor Júnior aqui. Ele está retornando a casa e isso é bom, é sinal de que foi um sucesso o nosso primeiro bate-papo. Aliás, não foi nem comigo, acho que o primeiro bate-papo, né? Acho que foi com a Neuzinha, né? Então seja bem-vindo de novo à nossa casa, pastor. Obrigado, agradeço a oportunidade e para mim é um privilégio imenso estar com vocês aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco de tudo que Deus tem feito na nossa vida aí. E você sabe que a Neuzinha, ela quase que veio junto. Ela falou, eu queria estar junto também na entrevista do pastor, mas não deu certo, a gente acabou saindo um pouco corrido aí para fazer essa gravação. Neuzinha não conseguiu vir junto, senão ela estaria aqui para contribuir com a gente nessa entrevista, viu, pastor? Legal. A ideia hoje, eu fiz um desafio para o pastor. Ele tem um trabalho maravilhoso que ele vai realizar e que você vai ficar sabendo desse trabalho no segundo bloco. E para esse trabalho nós vamos contar com a sua ajuda. Mais uma vez o programa Vida de Qualidade vai tentar te tirar aí do sofá, te tirar da frente aí da televisão, da frente dos teus trabalhos, do teu compromisso e te lançar um desafio para você mudar a vida de pessoas. Então você vai ficar sabendo o que é já no segundo bloco do nosso programa. E a ideia nossa no primeiro bloco, eu fiz um desafio para o pastor da gente falar sobre riqueza e pobreza. Essas duas palavras, os sentidos delas se misturam. Como é que a gente pode explicar isso, pastor, à luz da palavra contida na Bíblia? Existe como a gente explicar pobreza e riqueza? Olha, Sinei, do ponto de vista econômico, é bem simples a gente entender um pouco a riqueza e a pobreza, né? Agora, nós temos também que entender que riqueza e pobreza não pode ser apenas visto do ponto de vista econômico. É claro que nós vamos falar sobre o ponto de vista econômico, porém, eu conheço muitas pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro, né? Mas, partindo do ponto de vista econômico, quando nós falamos em riqueza e pobreza, a primeira pergunta que vem é o porquê que Deus permite que algumas pessoas nascem pobres e outras nascem ricas ou nascem num estado de miséria, né? Essa pergunta existe dentro de todos os seres humanos
Porque existe algo que teologicamente eu chamo de síndrome do Éden, que é algo o que seria essa síndrome do Éden? Adão, quando foi criado por Deus, quando Deus cria Adão, Deus deixa uma responsabilidade para Adão, que é cuidar do jardim e não tocar numa certa árvore, né? E aí Adão vai e não cumpre essa responsabilidade, essa missão. E aí Adão, quando Deus chega e pergunta para Adão, Adão, por que você fez isso? Por que você realizou isso, sendo que não era para você fazer? E Adão, ele coloca a culpa em Deus, tenta colocar a culpa em Deus. Olha, Deus, foi essa mulher que o Senhor colocou do meu lado, né? E aí Deus chama a mulher e diz, mulher, por que você fez isso? E Eva responde para Deus, olha Deus, quem fez isso foi essa serpente que me enganou. Então essa síndrome do Éden, que seria isso? É uma síndrome de nós tentarmos colocar a culpa em alguém e tirar a nossa responsabilidade. Então quando nós falamos sobre riqueza e pobreza, essa pergunta vem na nossa mente. Por que Deus permite todas essas coisas? Por que Deus permite, por exemplo, uma criança nascer numa realidade de miséria? Mas a pergunta correta seria essa: o porquê que nós ainda não mudamos essa realidade? Por que nós, cristãos, que temos uma responsabilidade que Jesus nos ensinou, que nós temos que fazer a diferença, por que nós permitimos ainda essa situação, essa realidade de miséria no nosso país, na nossa sociedade? Então dá para acreditar que a miséria, a pobreza, ela faz parte desse mundo para que as pessoas consigam aprender a lidar com isso, ou seja, para que quem tem uma condição financeira melhor possa vir a se preocupar com isso e resolver. O problema está na mão do homem, vamos dizer assim. Então a criança que nasce num berço, que a criança não tem opção a nascer, né? Sim. A criança nasce, tem criança que nasce em berço rico e tem criança que nasce num berço pobre. Sim. Então está na mão do homem de repente ir lá e resgatar essa família que passa necessidade. É mais ou menos por aí, pastor? A coisa existe para que o homem aprenda a lidar com isso e busque alternativas para isso? Sim, quando Jesus vem à Terra, Ele vem nos ensinar a isso, né? Ele vem nos ensinar que existe apenas 2 mandamentos, né? Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós nos deparamos com essa situação de miséria, nós queremos fugir dessa responsabilidade, porque Jesus nos deixou essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de mudar a sociedade, nós temos essa condição. Nós temos essa condição. Muitos, lógico, nós não vamos falar de política aqui, mas muitos acham que a responsabilidade maior é dos políticos de mudar essa situação. Mas eu, como cristão, eu assumo a responsabilidade e digo que a responsabilidade de mudar uma sociedade é dos cristãos. Porque Jesus deixou essa responsabilidade para nós cristãos. Nós não podemos depender do Estado para isso, e sim depender de Cristo para nos ajudar a cumprir essa missão, que é mudar essa realidade. Agora, na questão da criança nascer, para você ter uma oportunidade de você ajudar, sim, quando você ajuda uma pessoa na miséria, você cresce em todos os sentidos. É muito bom quando você ajuda, você sente que você fez algo bom e realmente você cresce como pessoa, cresce como ser humano, e como cristão você tem a satisfação de saber que você está cumprindo um compromisso deixado por Jesus. Eu acredito, pastor, que o político talvez ele tenha um pouco mais de responsabilidade, até porque ele tem mais ferramentas à sua disposição para poder pôr o dedo na ferida e realmente curá-la. Mas gosto quando o pastor fala que essa responsabilidade não pode ser só jogada na mão dos políticos. A responsabilidade realmente ela está na mão de cada um. É por isso que eu falei no início do nosso programa que mais uma vez Vida de Qualidade ia mexer com você. E realmente esse é o intuito desse programa. É mexer com você, fazer com que você reflita e comece a pensar que talvez não seja só dos políticos a responsabilidade de mudar o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, o seu estado, o seu país. A responsabilidade também é nossa. Eu li um texto uma vez do Cristóvão Buarque e eu gravei aquelas palavras. Ele dizia que era uma reflexão que ele fazia, né? Que lá atrás, se você voltar na época da abolição dos escravos, né? Naquela época se libertou da escravidão um grupo de pessoas
que eram discriminadas, que eram escravizadas, e pura e simplesmente essas pessoas se tornaram livres, mas sem nenhuma condição de se estabelecer. Não lhes foi dado terra, não lhes foi dado riquezas, não lhes foi dado trabalho. É pura e simplesmente vocês estão livres do trabalho escravo. Será que naquela oportunidade, pastor, se as pessoas daquela época, né, se os responsáveis por aquele movimento social, se eles tivessem um cuidado maior em, de repente, ter dividido riqueza, que hoje se fala muito nisso, mas pouco se faz, né? Se fala muito em dividir riqueza, mas pouco se faz. Será que hoje a gente já não teria um país, um mundo menos pobre, com menos pobreza? Com certeza, Sinei. O problema maior está aí, né? A má distribuição, né? A má divisão. Eu creio que se eles tivessem se preocupado no início com isso, mas isso é bem mais antigo, né? Isso é bem mais antigo. A Bíblia já conta isso, né? Desde o passado, o povo do Egito sempre foi um povo mais elitizado e menosprezava já os hebreus, e enfim, esse já é um problema. Mas o problema maior dentro de tudo isso chama-se egocentrismo, né? Nós somos egocêntricos, nós às vezes pensamos apenas em nós pensamos apenas na nossa vida, no nosso mundo, e isso é o problema. O problema maior é esse ego dentro de todos nós. Todos nós, seres humanos, infelizmente, temos aquele intuito dentro de nós que nós vamos acordar e vamos lutar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E nós nos esquecemos que nós não somos... a sociedade não é feita por apenas nós, por um ou dois indivíduos, é a sociedade, já falo, é uma coletividade, né? Então, é o todo, né? É o todo. Então esse egocentrismo é o que realmente é o problema de todas essas consequências que nós vemos desde lá do Antigo Testamento, passando por essa época da escravidão e chegando nos nossos dias atuais, que nós continuamos a ver esse egocentrismo falar muito mais forte do que qualquer outra coisa. E quando a gente fala de egocentrismo, o rico, ele acaba se esquecendo que ao dividir em classes, né, uma classe rica e uma classe pobre, ele acaba criando uma série de problemas para ele mesmo. Hoje a gente, infelizmente, se debate aí com tantas agressões, com tantos assaltos, com tantos assassinatos, com tantas mortes. É um negócio que eu nem gosto de falar. Vida de qualidade não é para isso. Vida de qualidade faz uma contrapartida a tudo isso que a gente vê na televisão. Mas quem acaba criando isso? É a pessoa que tem posse, é o mal político, né? É o mal político, é o rico que não faz um bom uso do seu dinheiro, porque ele acaba discriminando essas pessoas e acaba tirando a chance da pessoa ter um bom trabalho, da pessoa ter um bom ganho. E tendo um bom trabalho, tendo um bom ganho, tem uma boa condição de ter as mesmas coisas que ele. E talvez até não precisar roubar, não precisar matar, para poder realizar seus sonhos. Então é algo para se pensar. Sim. Pastor, aqui nesse programa o tempo sempre voa. Então a gente vai para um rápido intervalinho comercial e a gente vai voltar falando desse trabalho onde você vai se preparando aí, você vai ser convidado a ajudar. Não sai daí, a gente volta já já. A todo momento. Camisa e Companhia. Olá, no Momento Uniodonto de hoje iremos falar sobre o tratamento de canal. Muitas pessoas associam o tratamento de canal à dor, porém com o avanço da tecnologia podemos realizar um tratamento de canal em uma única sessão. O tratamento de canal consiste na remoção da polpa, limpeza e selamento dessa polpa que poderia estar inflamada ou mortificada, causando dor e desconforto ao paciente. Vida de Qualidade está de volta. Obrigado por voltar com a gente. Nosso bate-papo hoje, Pastor Júnior, pastor auxiliar da Igreja do Nazareno do Zanaga.
Igreja que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante. Se você não conhece, está aí um convite para conhecer o trabalho que essa igreja realiza, o trabalho que os pastores de lá realizam. E fica aqui já o meu abraço para o pastor Amauri, pastor Tiago, pastor Rafael e o pastor Juninho, que são os pastores que trabalham naquela igreja. E no início do programa, a gente saiu para o intervalo, a gente falou sobre o egoísmo, né, que é um grande mal que assola a humanidade e com certeza em muitos momentos também deve te pegar. Assim como me pega, assim como com certeza às vezes pega o pastor Júnior também. É fácil de tratar, basta que você identifique esse defeito em você e você queira fazer alguma coisa para tornar isso menor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos te dar mais uma oportunidade dentro do Vida de Qualidade para poder trabalhar esse lado da sua pessoa, da sua vida. Pastor, você me falou que vocês vão fazer um trabalho missionário. Vamos falar sobre esse trabalho missionário que é lá no Vale do Ribeira. Como é que é isso, pastor? O Vale do Ribeira, Silnei, fica dentro do estado de São Paulo, né? E ele é o lugar mais pobre do estado de São Paulo, né? A gente faz um trabalho, essa missão, a gente faz um trabalho nos povoados quilombolas, do povo quilombola, que são ex-descendentes de escravos, né? Que resulta de toda essa história que você acabou de contar no início do programa, que os escravos saíram de uma situação a não ter para onde ir e foram para o meio do mato, né? E é onde nós vamos. E lá nós trabalhamos em 4 povoados quilombolas, lá aonde não chegou nada lá para eles, nenhum desenvolvimento, nada se chegou lá para aquela região. Então lá nós encontramos uma situação realmente de miséria, uma situação de total pobreza, onde as crianças, a última vez que eu estive lá, algumas crianças pedem para a gente trazer elas embora, porque lá não tem nada. Lá não tem nada. Então é realmente uma situação de miséria, e lá Deus nos mostrou um ponto que a gente pode desenvolver esse amor ao próximo, né? Eu sempre digo que o meu ministério é baseado em ajudar primeiro aqueles que mais necessitam. E Deus nos mostrou aquele lugar dentro do estado de São Paulo. Nós temos as missões urbanas dentro de Americana. Nossa igreja, ela trabalha com um restaurante popular que serve hoje por mês a média de 6.000 refeições. Mas nós, Americana, somos uma cidade abençoada, uma cidade próspera, né? E aí quando eu encontrei com aquela situação no Vale do Ribeira, realmente uma situação difícil, triste, e aí eu percebi que lá precisa urgentemente de uma ajuda. E aí Deus colocou aquele lugar no nosso coração, e nós estaremos indo lá pela 3ª vez para estar ajudando aquele povoado, aqueles povoados, aquelas crianças, levando um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança, e queremos estar desenvolvendo um trabalho legal lá para que possamos levar o que melhor de nós tivermos aqui na nossa cidade, possamos levar para aquela realidade. E é difícil acreditar, né? Números dizem que são aproximadamente 39 milhões de pessoas no nosso Brasil que sentem fome. E é um sentimento que talvez você não tenha na sua memória o que é isso. Eu não tenho, pastor, acredito que também não tenha. Sentir fome é um negócio bruto, é um negócio muito agressivo. Quando você vê fotos daquelas criancinhas na África, Etiópia, seja lá onde for, que você vê que é pele e osso, aquele olho saltando por fora do crânio, da face, aquilo bate na gente com uma força tão grande. E é esse cenário que você encontra lá, né, pastor? São crianças realmente subnutridas, são crianças em desespero, ao ponto de pedir para vir embora. Então imagina você no seio da sua família, alguém vem te visitar e você pede para te levar embora. Me leva embora com você, porque aqui eu sei que a minha chance de vida ela não é tão grande. Eu acho que as crianças conseguem perceber isso. Acho que é tamanha dificuldade, tamanha tristeza, né, pastor? Sim, porque quando a gente chega com doações lá, qual que é a primeira ideia deles? Bom, da onde eles estão vindo tem muitas coisas, né, que aqui não tem. Então essa primeira indagação deles é querer vir para uma realidade diferente daquelas, né? Porque lá não tem diversão, lá nem sequer educação, dentro do estado de São Paulo, nem sequer educação ainda se chegou. Muitas crianças lá nem para a escola vão, né, nem sabem o que é escola. Então realmente é uma situação triste mesmo, a qual nós encontramos ali no Vale do Ribeira.
E são aproximadamente quantas pessoas que vocês atendem lá? Vocês têm uma ideia desse número? Dentro do povoado quilombola, nós atendemos em média umas 150 famílias, mata dentro, que moram nesses povoados quilombolas. Uma média de umas 100 crianças, de 80 a 100 crianças mais ou menos que a gente acaba visitando, né? E essas pessoas, elas vivem do quê? O que elas fazem lá, pastor? Por elas viverem no meio do mato, né, no meio da mata, elas acabam plantando o que podem, né, e vivendo daquilo, né, daquilo. Não tem muitos pais, às vezes alguns fazendeiros ao redor acabam indo buscar alguns homens, né, para trabalhar em suas fazendas, mas é bem raro também essas pessoas que saem para trabalhar fora, né. Então eles plantam para comer, pura e simplesmente. Essa é a vida deles. E deve ser, o Vale do Ribeira é um local onde o clima é muito úmido. Muito chuvoso e nem tudo que você planta lá acaba colhendo, né? Então, bem dizer, lá eles têm 2 ouros na mão, que eu costumo dizer, que é a plantação de banana e de palmito. Só que não tem como eles saírem com esse produto para eles venderem. Então é o que eles comem lá, né? Porque não tem estrada, não tem estrada, infraestrutura nenhuma. Toda vez que a gente vai lá, a gente atola o caminhão, a gente atola os carros, porque não tem nenhuma estrutura para que tenha aí uma logística de transporte para estar retirando essas plantações que eles fazem lá. E é uma judiação, porque isso até com certeza ajudaria essas pessoas a ter uma vida melhor. Com certeza, são 2 produtos muito bem comercializados em qualquer região do Brasil, palmito e banana. Toda a região é muito bem consumida, porém não tem uma infraestrutura, não tem uma logística para esse alimento sair de lá, né? E como é que vocês organizam esse trabalho? Vamos falar um pouquinho desse trabalho. Como é que é organizado? Quem que vai? É o pastor e mais quem? Como é que as pessoas podem ajudar? Que aí vai, agora daqui para frente vai o apelo, daqui para frente vai a tua oportunidade de poder contribuir com esse povo, que nós já falamos quem são. Nós já falamos que estão lá passando fome e não tem absolutamente nada. Então, como é que as pessoas que estão em casa e sentem no coração a vontade de ajudar, vontade de ser um pouquinho menos egoísta, como é que eles podem ajudar-nos? Sidney, nós trabalhamos em parceria com a Missão AME, que é o pastor Everton, que é o presidente dessa missão, que também é nosso amigo, é aqui de Americana, e essa Missão AME, ela abrange os lugares mais necessitados do Brasil e tem pessoas representando lá uma cidade próxima a esses povoados que recebem essas doações e nos ajudam na distribuição. E todas as doações que nós estamos recebendo na igreja, né, na Igreja do Nazareno do Zanaga, que fica situada na rua Mendiçá, número 250. Você pode nos procurar das 8 às 5, pode estar sendo feita essa entrega de doações. O que nós precisamos? Lá eles precisam de tudo, né? Mas nós estamos dando prioridade ao alimento e à roupa, né? Roupa e alimento é uma das prioridades, e o leite também para as crianças, né? São essas 3 prioridades que nós estamos fazendo dessa vez, né? Tendo dessa vez que estamos indo. E ainda mais agora que nós estamos entrando num tempo de frio. E lá é muito frio, que eu sei. Lá é muito frio, por causa do clima úmido, lá é muito frio. Chove muito e é muito frio. Então, cobertores, blusa de frio, tudo, né? O que puderem enviar, a gente estará recebendo e será muito bem distribuído lá. E com certeza conseguiremos trazer um pouquinho mais de esperança para aquele local, para aquelas crianças, para aquele povo que mora ali naquele local. E quando é que vai estar partindo essa missão? Até para quem está nos assistindo, possa aí de repente se programar. Qual é a data que vocês vão estar saindo daqui de Americana para entregar lá no Vale do Ribeira? Nós vamos sair no dia 28, né, no dia 28, na parte da manhã. Junho agora. De junho agora. Último fim de semana, junho. Agora do mês de junho, estaremos partindo. Iremos sair ali da Igreja do Nazareno do Zanaga. Então, tudo que você conseguir levar antes, né, nós iremos sair numa equipe de mais ou menos 10 voluntários, eu estarei indo, né, e estaremos abençoando lá aquele povo. Existe espaço para um voluntário? Quem sabe você tocou o coração aí, existe espaço? Sim, sempre há espaço, né? Nós sempre temos que deixar esse espaço aberto, porque só assim nós iremos desenvolver esse chamado de Cristo na nossa vida e perdemos um pouco desse ego. Uma das melhores coisas, Sidney, que aconteceu na minha vida foi eu me deparar com uma realidade daquela.
porque às vezes a gente joga tanta coisa fora, a gente não dá valor em tantas coisas que para nós é insignificante, mas quando nós voltamos numa realidade daquela, de um voluntariado, uma realidade daquela, nós voltamos muito mais quebrantados e damos muito mais valor à vida, muito mais valor às coisas que Deus coloca em nossa mão. Por isso eu deixo aberto a todo aquele que quiser ir conosco também, pode estar indo para estar ali vendo o quanto nós podemos fazer ao próximo. E pastor, é exatamente isso que eu chamo de vida de qualidade, quando você consegue descobrir coisas desse tipo, né? Coisas que transformam a tua vida, aí você começa realmente a viver uma vida de qualidade. Eu quero colocar aqui à sua disposição a TV. A TV fica aqui na rua 7 de setembro, em Americana, 1070. Então está à disposição para receber doações. Está à disposição a Uniodonto, que fica a rua Padre Anchieta, número 105. Pode levar lá também para a Uniodonto. E está à disposição, você vai ver no GCzinho, o pastor Juninho, o telefone dele, ligar para ele, com certeza ele vai ajudá-lo a fazer a sua doação. Pastor, nesse programa, infelizmente, o tempo voa. Mais uma vez a gente está chegando ao final. E eu queria que, de repente, você encerrasse com uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Eu costumo dizer que missões, ela é feita pelos pés daqueles que vão, pelos joelhos daqueles que oram e pela mão daquele que contribui. Então, uma dessas três coisas nós podemos fazer para ajudar o próximo e cumprir a missão que Jesus deixou para todos nós. Obrigado pela tua presença. Tenho certeza que será um sucesso e espero de coração que o programa Vida de Qualidade possa ajudar e muito para que essas pessoas que lá estão necessitando da tua ajuda, do teu carinho, e essas pessoas vão encontrar. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, Senhor. Ei, você, levante daí agora, pegue o seu telefone e ligue aí nesse número que está aparecendo. É a sua oportunidade de se tornar menos egoísta. Assim como a minha, eu estou fazendo a minha aqui de divulgar algo tão maravilhoso. E Vida de Qualidade, você sabe que é isso. Sempre um programa interessante e às vezes dando um puxãozinho de orelha na gente que está aí bem sossegadão em casa. Até o nosso próximo programa, um grande abraço e até lá.